Eu estava revendo Ben 10 nos últimos dias, nesse caso Supremacia Alienígena, porque eu lembro de assistir em criança e ter sido a fase do Ben 10 que eu mais tinha gostado. E também porque eu lembrava que tinha algo interessante acerca de um alien específico, o Alien X. Honestamente, fui rever o desenho achando que não seria nada demais, que talvez a minha nostalgia tenha me enganado, mas afinal não. Apesar de querer reassistir muito por causa do Alien X, eu vi que tem muitas coisas interessantes que dá pra retirar de Ben 10. Talvez eu tenha pensado muito além, mas pra quem tá acostumado a ver meus vídeos, sabe que eu gosto muitas vezes de tirar leite de pedra. Dito isso, eu percebi que Ben 10 é muito mais que um desenho sobre um garoto que luta contra vilões usando um relógio alienígena. Por trás dessas batalhas, da ação e até do humor meio bobo em alguns momentos, existe uma narrativa que toca em questões muito interessantes, que dizem respeito não só ao crescimento do bem, mas também à nossa própria experiência como seres humanos. É claro, nós não temos o Omnitrix no pulso, mas de certa forma também estamos em constante transformação, assumindo diferentes papéis e carregando o peso de escolhas que definem quem somos. Um dos primeiros pontos que eu reparei reassistindo ao desenho é a questão da identidade e multiplicidade do eu. Eu vejo o Omnitrix não como apenas uma ferramenta que concede poderes, mas é como se fosse fragmentos da identidade de Ben. Você pode estar achando estranho, mas eu vou tentar explicar e depois vocês me falam se existe essa interpretação. Cada alienígena representa uma possibilidade, uma versão alternativa de quem ele poderia ser. Por exemplo, quando ele vira o Chama, vemos o poder da destruição e, de certa forma, o da paixão, assim por dizer. Quando ele vira o XLR8, temos a velocidade e a impulsividade. Já o Diamante simboliza meio que uma resistência e resiliência. Todos esses alienígenas coexistem dentro de Ben, mas nenhum deles é inteiramente ele. É muito interessante pensar nessa perspectiva, porque de certa forma nós também vivemos assim. Não somos uma identidade única e fixa. Em casa, agimos de um jeito, no trabalho, de outro, entre amigos, de outro ainda. Estamos sempre em um fluxo constante, que nunca permanecemos os mesmos. Por isso fica a questão, quem somos nós afinal? Somos a soma das nossas formas, ou existe um eu verdadeiro por trás de todas elas? E quando pensamos nisso, logo aparece outra questão, que é a responsabilidade que vem junto com o poder, que já vimos em Homem-Aranha e em outras obras. O Ben 10 começa sua jornada como um garoto que usa o Omnitrix de forma irresponsável, muitas vezes para se divertir ou se exibir, mas a narrativa vai lentamente impondo a ele dilemas morais como salvar inocentes, enfrentar vilões muito maiores do que ele, lidar com consequências que não podem ser simplesmente ignoradas. Esse amadurecimento traz à tona a ideia de que crescer é aprender a equilibrar prazer, coragem e responsabilidade. Aristóteles dizia que virtude está no meio termo, nem um excesso de ousadia, nem a covardia, mas a coragem equilibrada. Ben 10 é em grande parte a história de um menino aprendendo a se tornar virtuoso, a usar seu poder não como brincadeira, mas como dever. É quase uma versão infantil da ética kantiana. Se você tem poder, uma capacidade, não pode usá-la de qualquer jeito. Você tem a obrigação moral de empregá-la para o bem. Mas essa história não é só sobre o bem contra o mal, ela também é sobre o bem diante do outro. Por isso entra aqui um dos aspectos mais interessantes, que é a diversidade. O Omnitrix, quando ele permite que Ben se transforme em alienígenas de culturas e biologias completamente diferentes, pode servir como uma metáfora para experiências de se colocar no lugar do outro. Quando o Ben vira o quatro braços ou insectoide, ele não tá só ganhando poderes, ele tá experimentando uma nova forma de existência. É claro que o desenho não se aprofunda tanto nisso, mas se a gente olha com um viés mais reflexivo, podemos encaixar uma mensagem sobre empatia. Por isso, compreender o outro exige em certo nível viver a vida dele, sentir o que ele sente. O Omnitrix nesse sentido é quase uma ferramenta pedagógica da diferença. Quanto mais formas Ben assume, mais ele aprende sobre diversidade e mais preparado fica para aceitar e respeitar diferenças. É uma mensagem muito interessante de ser interpretada, ainda mais num mundo onde a tendência é o contrário, que é reduzir o diferente a uma ameaça. E no meio de toda essa multiplicidade, dessa responsabilidade e dessa empatia, aparece a questão da relação entre o destino e a escolha. Desde o início parece que o Ben está destinado a algo grandioso, como se o Omnitrix tivesse caído em suas mãos por uma razão maior. Mas o desenho sempre reforça que o que realmente importa não é o destino em si, mas as escolhas que ele faz com esse poder. Ele poderia usar tudo isso para se tornar arrogante, para dominar, para se sentir superior, mas não. Cada decisão, cada batalha vai moldando o tipo de pessoa que ele se torna. E aqui o desenho quase se alinha com o existencialismo de Sartre, em que o ser humano não tem uma essência fixa ou destino inevitável. Ele se define pelas escolhas que faz, pelas ações que toma. Por isso o Ben não é um herói porque o Omnitrix o escolheu. Ele se torna herói porque escolhe repetidas vezes assumir essa responsabilidade, mesmo quando seria mais fácil não fazê-lo.
Esses elementos que misturam identidade, responsabilidade, diversidade e escolha tornou o Ben 10 algo muito mais legal pra mim. E é justamente por isso que quando a gente chega em um alien específico, tudo isso se intensifica de forma radical. Porque se os outros aliens expandem as possibilidades de Ben, o Alien X coloca ele diante de um dilema que é quase filosófico demais para um desenho infantil. O Alien X não é apenas mais uma forma com poderes diferentes, ele é a própria encarnação do paradoxo da liberdade. O que significa ser livre quando você pode fazer absolutamente tudo? O que significa ser poderoso quando nenhum limite pode conter você? E mais ainda, será que a onipotência, em vez de libertar, não paralisa? Por isso é aqui que vai começar a verdadeira discussão do vídeo, que nesse caso é o Alien X como alusão ao paradoxo da liberdade. Quando o Alien X aparece em Ben 10, o desenho praticamente muda de tom. Até então, o Omnitrix representava um leque de possibilidades, em que cada forma alienígena levava para novos caminhos, novas identidades que Ben 10 podia explorar, mas o Alien X é diferente. Ele não expande as possibilidades, ele as esmaga sob o peso do infinito, porque quando tudo é possível, nada parece ter sentido. O Alien X tem o poder de recriar o universo, apagar civilizações, alterar a própria lógica da realidade. Ele é onipotente e por isso mesmo paradoxalmente é impotente, porque para que qualquer ação seja executada, o Ben precisa negociar com as duas vozes internas do Alien, Serena, que representa a compaixão, a preservação, o desejo de salvar, e Bélicos, que encarna a fúria, a destruição, a vontade de impor poder. Enquanto essas vozes debatem, o tempo no mundo externo praticamente não existe. O Ben pode passar séculos discutindo dentro do Alien X, enquanto do lado de fora, alguns segundos se passam. É quase como se fosse uma prisão. Você pode fazer qualquer coisa, mas não consegue fazer nada. Isso traduz uma questão filosófica antiga. Será que a liberdade absoluta não é em si mesma um tipo de prisão? Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre, e essa condenação se manifesta justamente na angústia. Se não existe um destino fixo, tudo depende das nossas escolhas, e essa responsabilidade é esmagadora. Por isso o Alien X materializa esse dilema. Se você pode fazer absolutamente tudo, qual é o valor da sua decisão? Se não existem limites, não existem parâmetros. Como distinguir entre agir e não agir? Entre certo e errado? Entre preservar e destruir? Nesse sentido, o Alien X é quase uma dramatização infantil do problema da onipotência. Filósofos da teologia, por exemplo, já debateram durante séculos o paradoxo. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo possa erguer? A questão não é só lógica, mas ética. Se um ser pode tudo, qual é o valor do que ele escolhe fazer? No caso do Ben, ele descobre que ser o Alien X não é um atalho para a vitória, mas um fardo ainda maior do que qualquer batalha, até porque ele se vê diante de uma eternidade de debates internos, sem nunca conseguir mover um dedo. Por isso que quando a gente para pensar nisso, não parece que ser o Alien X seja assim tão legal. Essa disputa constante entre Serena e Bélicos é uma metáfora clara para o conflito moral que todos nós enfrentamos. De um lado, a compaixão, a voz que pede paciência, empatia, cuidado. Do outro, a raiva, o desejo de vingança, o impulso destrutivo. E o bem ali no meio, sendo o ego tentando equilibrar esses extremos. É praticamente a versão animada da teoria freudiana. O id, sendo o Bélicos, o superego, a Serena, e o ego, que é o bem. Mas também lembra Platão, quando ele falava que a alma humana era como uma carruagem guiada por dois cavalos. Um que representa os impulsos e o outro que representa a razão. E cabe ao cochoeiro manter o equilíbrio. E vemos que o Alien X ensina isso de maneira explícita, em que cada ação depende desse equilíbrio impossível. Não é só uma questão psicológica, mas também existencial. O Alien X revela o que acontece quando o humano entra em contato com o infinito. O Ben, que até então lidava com responsabilidades humanas, como salvar amigos, enfrentar vilões, proteger cidades, agora precisa encarar o peso de ser um deus, mas um deus que não consegue se mover. É como Kierkegaard descrevia a angústia diante do abismo de possibilidades. Quanto mais opções temos, mais paralisados ficamos. O tempo dentro do Alien X é outro detalhe simbólico, visto que para o mundo externo nada acontece, mas dentro dele, a eternidade se desenrola em discussões intermináveis. Isso representa a distância entre o tempo humano, finito, e o tempo do absoluto, que é infinito. Para nós, meros humanos, cada segundo importa. Para uma entidade onipotente, 1 milhão de anos é irrelevante. E quando se perde a noção de urgência, perde-se também o valor da ação. E isso é o que torna o Alien X tão perigoso, porque ele não é simplesmente uma arma poderosa, ele é uma desconexão da realidade, uma fuga para a eternidade que não se mexe, que não faz nada. No fim das contas, não somos definidos por nossas tendências internas isoladas como raiva, bondade ou medo, mas pela capacidade de integrar tudo isso em uma decisão. Bem, representa essa tentativa de síntese, esse esforço de manter-se humano mesmo quando está diante de forças quase divinas. E talvez essa seja uma das lições mais importantes, que o poder não está em poder tudo, mas em escolher, que a vida não se constrói no infinito das possibilidades, mas no ato limitado de decidir. O Alien X me fez pensar que
que a liberdade absoluta pode ser uma prisão, mas a nossa liberdade finita, feita de escolhas pequenas, frágeis, irreversíveis, é justamente o que dá sentido à nossa existência. Esse vídeo foi um pouco mais experimental, mas de qualquer forma eu espero que vocês gostem. Comentem aí o que vocês acharam. Honestamente, eu não vi ninguém falando sobre esses aspectos de Ben 10, mas convenhamos que o desenho não dá muita ênfase nisso. Mas de qualquer jeito, eu espero que vocês tenham gostado dessa visão que eu tive. Mas enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!